dia 7 de fevereiro. Vamos para o nosso vídeo de número 5 e com um assunto muito importante que ontem eu senti que sem esse assunto não dá pra gente avançar. É algo que eu preciso esclarecer com vocês, para vocês entenderem e acompanharem os próximos vídeos. Gostaria que vocês acendessem uma vela, de preferência branca, para o trabalho que nós vamos fazer hoje. Coloque o seu incenso e antes de começar o nosso papo, eu vou fazer um centramento com você, porque para que você receba as ideias que eu vou te passar hoje, é importante que você abra um pouco a sua mente, abra o seu coração para essa verdade, sem julgamento, sem crítica, sem o ego, sem a terceira dimensão interfira, tá? Então, pausa seu vídeo, vai pegar sua vela, vai pegar o seu incenso e quando você voltar, eu tô aqui pra gente fazer o nosso centramento, tá? Vamos começar esse centramento fazendo uma respiração profunda. Invoque a presença do seu anjo da guarda. Limpe a sua mente de conceitos pré-concebidos, de ideias cristalizadas. Peça ao seu anjo para abrir o seu coração para o vídeo de hoje, para as verdades que serão ditas. Então vamos nos centrando, nos conectando com o nosso eu superior e nos abrindo para essa mensagem que vai ser libertadora para muitas pessoas, tenho certeza. Respira profundamente e tenha certeza de que você está presente nesse momento, aqui e agora. Pode abrir os olhos e eu vou começar a conversa com uma historinha que quando eu li essa história fez muito sentido para mim. E eu espero que através dessa história eu consiga ilustrar um pouco desse assunto que desde ontem está na minha cabeça e eu fico pensando como é que eu vou passar para essas pessoas aí do outro lado esse assunto, né? Porque eu não sei quem está me assistindo, eu não sei qual é o background, qual é o conhecimento prévio que vocês têm da questão da transição planetária, dos mestres ascensionados, das canalizações, tá? Então a história é a seguinte: imagine um pequeno aquário, esses feitos de vidro espelhado por dentro. Dentro de um outro aquário ainda maior. Os peixes que estão no aquário maior podem ver tudo o que acontece dentro do aquário menor. Mas os peixes que estão no aquário menor não podem ver além deles. O aquário menor é a única realidade desses seres. Imagine que o aquário maior contém água salgada e anêmonas, caranguejos e todas as espécies de peixes extraordinários. O aquário menor contém água doce e peixinhos dourados. O vidro do aquário menor está ficando cada vez mais fino. Pequenas quantidades de água salgada estão se infiltrando por suas paredes e os peixinhos dourados são forçados a desenvolver-se muito rapidamente para poder adaptar-se a essa mudança ambiental. À medida que as paredes se tornam mais finas, os peixinhos dourados começam a perceber vagamente os seres do aquário maior. Alguns peixinhos dourados encaram outros peixes como inimigos e procuram a todo custo defender o seu aquário de uma invasão iminente. Eles veem nas anêmonas o mal e acusam os outros peixinhos dourados de serem influenciados pelas anêmonas. Esses peixinhos dourados escondem o medo que sentem, criando um clima de terror à sua volta. Alguns peixinhos dourados concluem que os peixes do aquário maior estiveram controlando o aquário deles o tempo todo. Eles consideram a si mesmo e a todos os outros peixinhos dourados pobres vítimas. Supõem que as criaturas que vivem do outro lado da parede de vidro os mantiveram no aquário menor com o propósito único de algum dia devorá-los. À medida que as paredes do aquário menor se desfazem, eles se sentem cada vez mais aterrorizados.
Alguns dos peixinhos dourados veem os peixes do outro lado das paredes de vidro como seres sagrados, superiores e todos poderosos. Esses peixinhos abrem mão do seu poder interior e, confusos, oscilam entre o sentimento de terem sido especialmente eleitos e o sentimento de completa inutilidade. Procuram interpretar as mensagens ocultas de seus mestres e fundamentam suas ações e crenças nessas mensagens. Nadam de um lado para o outro no pequeno aquário, criando com isso muita agitação sem nenhum efeito duradouro. Outros peixinhos dourados veem os seres do aquário maior como irmãos e ficam maravilhados diante das variações milagrosas usadas pelo grande peixe. Eles seguem o espírito do grande peixe em cada brânquia e em cada barbatana. Entram em êxtase quando se preparam para nadar em águas mais profundas. Então, o que essa história significa? Significa que a mente do ser humano está se abrindo, como o aquário menor está se dissolvendo. E nós estamos começando a enxergar e a ter contato e a estar mais próximos de seres que antes nós não estávamos ou não queríamos estar, né? Então, quem são os peixes maiores? São os seres de outros universos, de outras dimensões, que estão presentes com a gente aqui, nessa realidade, hoje. Então, o que acontece? São várias as dimensões, né? E vários os planetas. E cada planeta é uma escola, tem algo a ser aprendido, certo? E tem vida em vários planetas, né? Em várias galáxias, são tantas as galáxias, são tantas... Então a gente não pode imaginar que só exista vida aqui no planeta Terra. E existem vidas muito mais evoluídas que as nossas. As dimensões são caracterizadas pelas diferentes densidades, vamos assim dizer, da vibração da matéria. Então, desde a mais densa às mais sutis. O planeta Terra está, no momento, passando da terceira, na quarta para a quinta dimensão, que é a Era de Aquário, né? Que há muito tempo se fala que estávamos saindo da Era de Peixes para entrar na Era de Aquário, tá? Antes de continuar, eu quero ler agora uma mensagem muito bonita que fala da questão do planeta Terra, tá? De qual é a escola, o que é que a gente veio aprender aqui nesse planeta. Antes da gente continuar com essa história cosmológica, vamos assim dizer, e não somente centrada no nosso planeta, tá? Então, antes da gente expandir mais essa questão, gostaria que vocês fechassem os olhos para essa mensagem de Radha, que foi mulher de Krishna, e enviou, ela é um ser de Orion, tá? Radha, e mandou essa mensagem para nós. É muito linda. Fecha os olhos e receba essas palavras. Sabemos que cada dimensão tem um currículo a ser aprendido como uma lição na escola. O nome da mensagem é Uma Só Mente, Um Só Coração. Amados filhos, uma só mente, um só coração. Deus está no princípio de cada um de vocês, no sentimento de cada um de vocês. Quando vocês brigam com alguém, vocês brigam com Deus. Quando vocês ofendem alguém, vocês estão ofendendo Deus. Quando vocês deixam de falar com alguém, vocês deixam de falar com Deus. E isso se torna infinitamente pior quando vocês fazem isso consigo mesmos. Muitas pessoas praticam de forma inconsciente o autoabandono. Se voltam para o mundo material, para as coisas, para as belezas, para os prazeres que o mundo teoricamente pode oferecer e se esquecem de ouvir o sentimento, a força do espírito, da alma. O autoabandono distancia vocês da consciência divina que está em cada um de vocês. Esse momento planetário, esse momento em que vocês vivem e que sempre foi falado como a separação do joio e do trigo, é um momento de profunda importância, porque é o momento que aquelas pessoas que ouvem o chamado espiritual
devem se envolver com a realidade espiritual, a consciência de que são almas espirituais e que estão aqui para se desenvolver, para aprender e dizer sim, para aprender a dizer não, para fazer escolhas, para perdoar, para crescer, para amar, para caminhar, para aprender a falar a verdade, para vencer os seus vícios e más tendências. A Terra, meus amados, é um planeta escola. As lições o tempo inteiro são passadas a vocês. Não há um dia sequer que não aconteçam as lições e as tarefas. E enquanto durar a sua encarnação, irá durar as lições que vocês vão enfrentar. Mas não vejam isso com tristeza. Olhem para as crianças, como os pequenos vão para a escola. Eles vão alegres, porque lá eles vão ter diversões, eles vão encontrar amigos, porque lá eles vão trocar o seu lanche, porque lá eles vão brincar, brigar, correr, saltar, porque lá eles vão ter professores que vão acolhê-los. Observem os pequeninos. A maioria dos pequeninos gosta de ir para a escola, e somente quando crescem, quando vão ficando mais velhos, é que as crianças começam a não querer mais estudar, a não querer fazer as lições, a dizer que tem dificuldades. Algumas dessas crianças apresentam realmente dificuldades e outras apresentam dificuldades por preguiça, por indolência, por rabugentice, por não ter vontade de fazer porque aquilo é uma regra. E aí começam a apresentar sinais de rebeldia e se fecham no seu mundo e deixam de querer aprender, de querer produzir. Se esquecem dos amigos, passam a ver nos colegas competições e muitos de vocês se comportam como esses adolescentes. Se comportam como essas crianças que foram tão mimadas, tão cuidadas e que chegam na idade mais madura e que se acham donos da verdade e que querem aproveitar a vida sem aprender as lições. Meus filhos, meus amados, façam as pazes com seu destino, façam as pazes com suas lições. Nós concordamos com vocês. Algumas lições são realmente muito difíceis. Algumas lições são de fato dolorosas. Mas elas se tornam mais dolorosas pelo nível de resistência que vocês colocam para si mesmos. Se vocês não resistirem tanto, se vocês não colocarem tantas barreiras, naturalmente a lição se tornará mais fácil. Quando vocês sofrerem com as situações da vida, quando vocês sofrerem com as situações que vocês mesmos sentem no seu comportamento, na sua capacidade ou na sua incapacidade, perguntem a Deus: meu Pai, o que eu tenho a aprender com isso? Por favor, Deus, me ajuda a entender o que eu tenho que entender com essa lição. Que comportamento que eu tenho que mudar? Que atitude eu tenho que tomar diferente de tudo que eu faço? Por que isso se repete na minha vida? Façam essas perguntas. Sejam alunos aplicados. E se não tiverem a resposta na hora, no dia, no mês, no ano, façam de novo e observem os sinais. Observem as pessoas, observem a vida, observem as mensagens que vêm até vocês. Porque é através desses muitos sinais, das pessoas, dos ambientes, que vocês encontraram as respostas. E nós sabemos que em alguns momentos é bem difícil dar o próximo passo. É difícil terminar um casamento. É difícil mudar de trabalho, encontrar um novo emprego, perdoar alguém que você amou muito. São tarefas difíceis. Perdoar a si mesmo, se enxergar como alguém de luz com merecimento. Tudo isso é muito difícil. Mas quando você vence essas etapas, o planeta escola serviu a seu propósito. Amem esse planeta escola. Aqui é seu lar, aqui é sua vida, e é aqui que sua alma pode aprender tantas coisas lindas. Sejam como crianças que vão felizes para a escola. Encontrar colegas, amigos, aprender a se socializar, aprender a estar com os outros, relevando muitas coisas, não criticando tanto os outros, tendo amor para dar às pessoas, um sorriso e, às vezes, mais do que a sua palavra, o seu silêncio. Mas não o silêncio do abandono, o silêncio da paz. Tranquilizem o coração de vocês e aceitem estar nessa escola,
uma escola linda, uma escola que serve vocês e serve o propósito divino. A Terra é o lar de muitas hierarquias espirituais, de seres vindos de outros planetas, de outras esferas, de outras constelações. Por isso que muitas vezes vocês encontram pessoas, se deparam com energias tão diferentes de vocês. Vocês não têm a mesma origem cósmica, vocês não vieram do mesmo lugar. Por isso tantas diferenças, por isso tantos pensamentos, valores, ideias, intenções diferentes. Na Terra, vocês usam o mesmo uniforme, que é esse corpo físico, e nesse momento em que o planeta é convidado a entrar num equilíbrio, num alinhamento energético e espiritual que envolve não apenas o externo, mas tudo aquilo que vocês sentem. Vocês estão sendo convidados a se equilibrar no seu novo eixo e a volta aos seus mundos de origem, às suas hierarquias, o contato com seus mentores, com seus amigos espirituais. Para eles, vocês levaram essas lições que aprenderam na Terra. Por isso, vocês vieram para o planeta e é com isso que vocês devem sair. Uma lição de amor, de autossuperação, de compreensão e de luz. E o treino aqui é com o seu semelhante, é com aquelas pessoas que estão próximas, com a sua família e com vocês mesmos. A máxima de tudo isso é a compreensão, é o amor, é estar firme no coração de vocês. A serviço da Fraternidade Branca, eu sou Radha de Orion e envio a vocês meu profundo amor e minha profunda luz, saudando a Mãe Divina, saudando a energia da Terra, com todo o amor e todo o respeito. Muitos dos meus filhos estão aqui encarnados e estão aprendendo a se respeitar mais e a se amar mais. Recebam bênçãos e luz e sigam em paz, em paz. Acho que essa mensagem fala por si só, eu não preciso nem explicar. Eu aconselho que vocês assistam o vídeo do professor Laércio Fonseca, que eu vou pôr aí embaixo. Ele fala sobre a Fraternidade Branca e ele dá uma geralzona na questão do projeto Terra, né? Que é bem legal, desmistificando um pouco essa questão dos mestres ascensionados como, oh meu Deus, deuses. Eu gosto muito dessa visão mística da fraternidade, eu acho lindo a questão dos raios, da energia de cada raio, de trabalhar com as energias. Eu trabalho com cura com as mãos, então eu faço a cura de Kuan Yin, o Magnified Healing. Mas o professor Laércio da Fonseca dá uma visão mais científica, ele é físico, então eu aconselho a assistir esse vídeo da Fraternidade Branca que eu vou postar aí embaixo dele, mas ele tem muitos outros vídeos bons também, tá, gente? Então ele tem muitos de graça no YouTube que vale a pena dar uma olhada, conferir. Para essa questão dos ETs, que os mestres ascensionados não deixam de ser, né? E nós também, nós agora, nesse momento, nessa encarnação, estamos aqui no planeta Terra. Mas muitos de nós viemos de outros planetas e vamos para outros planetas, né? Minha dica de hoje é um livro incrível, maravilhoso, que é um livro infantil, mas que assim, a lição que contém nesse livro, a mensagem, ela não é nada infantil. O nome do livro é Ami, o Menino das Estrelas. O autor é Henrique Barrios. Ele é do Chile, mas atualmente ele mora no Brasil. Esse livro tem disponível na internet de graça para você. E a mensagem desse livro, eu li a primeira vez com 8 anos de idade, que minha mãe me deu. E na época soou para mim como uma historinha. Eu não acreditava em ET, não acreditava em nada disso. Com 18 anos, quando eu me deparei com essa questão novamente, que eu falei, será que eles existem? E comecei a estabelecer um certo contato com eles, eu encontrei esse livro de novo nas minhas coisas e reli. E então, com 18 anos, que ele fez sentido para mim. Ele vai explicar muito bem essa questão das civilizações mais evoluídas. Tem diversas formas de se estruturar socialmente, que a gente aqui nesse lugar não consegue nem imaginar, é que nem o peixinho do aquário pequeno. A gente não consegue nem imaginar o que tem do outro lado, tá? E aqui ele ensina muito. Então tem o livro 1, que é Ami, o Menino das Estrelas, tem o 2, que é o Retorno de Ami, e tem o 3º, que é tudo disponível na internet de graça, mas os meus são xodó, recordação de quando eu era criança, tá?
Hoje o incenso que eu coloquei pra gente é um incenso de sálvia, ele é mais poderoso para uma limpeza energética, porque o assunto que a gente está tratando hoje, ele é muito importante. Eu sei que pode ter gente que vai achar que eu sou louca, pode até falar um monte de coisa, mas é por isso que eu fiz um trabalho energético para que esse vídeo chegue às pessoas certas, que são as pessoas que estão preparadas para receber essa realidade, né? E voltando àquelas questão, a gente falou no vídeo anterior muito de frequência vibratória, do seu campo magnético, de manter numa frequência elevada e tal. Então o planeta Terra, eu mencionei agora há pouco que ele está saindo da terceira dimensão, indo para a quinta dimensão. O que é isso, gente? A terceira dimensão é a realidade material, tá? Ela é a realidade concreta do nível físico, onde as partículas estão tão juntas que elas são sólidas, que a gente pode pegar, que é essa matéria aqui, que a gente vê. E a terceira dimensão, ela é caracterizada pela dualidade. Então, a gente que vive aqui só consegue enxergar as coisas através de conceitos antagônicos, como bem, mal, positivo, negativo, certo e errado, dia e noite, sol e lua, homem e mulher, certo? E aí, eu vou trazer agora para vocês, então, um assunto que por um tempo me fascinou muito e foi ele que trouxe toda essa questão da transição planetária para mim, que é o calendário maia, né? Então, as pessoas vivem o calendário sem se questionar muito o que é isso. E o que é o calendário? Ele é um instrumento, né, uma ferramenta para medir o tempo, né, para organizar o tempo. E o tempo, ele é uma frequência, né? E aí, o calendário, ele meio que equilibra a frequência, o tempo. O calendário que nós vivemos atualmente, o gregoriano, que é o mais aplicado no mundo ocidental, ele é dividido em 12 meses, né? Todo ano tem 12 meses. Então, o que são esses 12 meses? É o ciclo da Terra em volta do Sol. Porque a vida, ela é determinada por ciclos, né? Então, tem a maré, tem o ciclo do mar, tem o ciclo das plantações, tem o ciclo das estações do ano, tá? Então, os 12 meses é caracterizado por esse ciclo do Sol, da Terra em volta do Sol. E os meses no calendário gregoriano? Um mês tem 30 dias, outro mês tem 31, fevereiro 28 e 29, dependendo do ano. Ele não é regular. Ele não segue nenhum ciclo. Então, esse calendário gera uma frequência desequilibrada, tá? Porque ele segue apenas o ciclo do Sol, que é o ciclo masculino, podemos assim dizer, porque o Sol representa a energia do dia, ativa, né, a firmeza, a força. E aí o ser humano vive nessa frequência, que é 12 por 60, que são os 12 meses, e a frequência do relógio, que são 60 minutos, 60 segundos cada minuto, 60 minutos cada hora. Essa frequência 12/60 que a gente vive, ela te coloca numa frequência de tempo é dinheiro, tá? E é isso que a gente vive. O calendário maia, José Argüelles, que é um arqueólogo, encontrou nas ruínas maias em Teotihuacan, no México, ruínas e inscrições sobre o calendário maia. E ele foi estudar, se debruçou e decodificou o calendário. E aí ele percebeu que o calendário maia também segue os 12 meses, que é o ciclo do Sol. São 13 meses, que é o ciclo do Sol, de 28 dias, que é o ciclo da Lua. Então, o calendário maia, ele equilibra o ciclo do Sol com o ciclo da Lua, equilibrando as energias da terceira dimensão. O Sol com a Lua, o masculino com o feminino, o positivo com o negativo, como aquela imagem do Yin e Yang, que um é o masculino e o outro é feminino, equilibrando essas energias da dualidade da terceira dimensão que a gente vive.
Então, quem vive na frequência do calendário maia, supostamente vive uma frequência que não é o tempo é dinheiro, do 1260, mas sim tempo é arte, tempo é vida, né? E aí, pesquisando mais o calendário maia, José Arguelles percebeu que ele acabava em 2012, né? E o que significa? Muita gente, nossa, se falou tanto daquele 2012 que o mundo ia acabar e que isso e que aquilo, né? E nada mais é do que a transição planetária. É a nova era, né? Tem outra grande desentendimento em cima da nova era, de que é uma religião, é um movimento, Não, gente, é a era de Aquário que o planeta está entrando. É uma questão astrológica. Por quê? Agora que a gente vai entrar na transição planetária. Nós temos o Sol, que é o nosso Sol, certo? O Sol do nosso planeta Terra. E tem um outro Sol mais afastado da nossa galáxia, que é o grande Sol central, tá? Nós temos o ciclo do nosso planeta em volta do nosso Sol e nós temos o ciclo da nossa galáxia em volta do Sol central. Só que esse ciclo da galáxia em volta do Sol central é um ciclo que dura 25.625 anos, dividido em 5 eras de 5.125 anos, tá? Eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem essas eras divididas, tá? E essas eras significam, tem o amanhecer da galáxia, tem o entardecer da galáxia, tem o anoitecer da galáxia e tem a madrugada da galáxia. Certo? Por que a gente fala amanhecer e entardecer? Porque as energias do grande Sol central chegam na nossa galáxia quando a gente está no amanhecer e no entardecer da galáxia. A partir do momento que a galáxia entra no anoitecer, a densidade, a frequência baixa, o planeta volta-se. O que aconteceu com o nosso planeta? Voltou-se para uma fase muito baixa, muito densa, escura da humanidade, tá? Porque quando, antigamente, há muitos anos atrás, 3.000 antes de Cristo, tinham os maias, os astecas, eles tinham, gente, uma astronomia mais avançada, se bobear, que a astronomia que a gente tem hoje. As civilizações, você vê as pirâmides do Egito, tudo isso era nessa época em que era entardecer da galáxia. Veio o anoitecer, veio a decadência, né? Então o povo maia se extinguiu, dizem muito da queda de Atlântida. Aí nós tivemos Inquisição, dinheiro, veio toda essa fase da humanidade. E o que é o 2012? O 2012 é quando a gente está terminando o anoitecer da galáxia e está entrando no amanhecer da galáxia. O planeta está se sutilizando, a frequência está se tornando mais sutil. E as pessoas que estiverem aqui encarnadas, que não conseguirem acompanhar essa frequência, que continuarem presos na matéria, na densidade, nos prazeres da carne, em excesso, não estou dizendo que não vou tomar uma cerveja no fim de semana, ou não vou fazer sexo. Não, você tem que se doar aos prazeres da carne, porque você está aqui encarnado para isso, mas eu digo aquelas pessoas que só têm olhos para isso e não vão conseguir suportar essa frequência vibratória em que o planeta está entrando, essas pessoas vão nascer num outro planeta, de acordo com a energia deles, que esteja nesse nível de evolução. Simples assim, gente. O planeta Terra está superpopulacionado. Tem muita gente. E esse momento é o momento da transição, da terceira para a quinta. Nós estamos na quarta dimensão. E o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão
é o céu e o inferno convivendo no mesmo tempo, no mesmo lugar. Então você pode estar vivendo uma vida maravilhosa, perfeita, de prosperidade, de saúde, de amor, e o seu vizinho está vivendo um inferno. Tá falido, tá doente, tá separando, tá com a vida caindo aos pedaços, de acordo com a frequência e de acordo com o que você busca na sua vida, tá? Acho que eu expliquei para vocês o que é a transição planetária através daquela imagem que eu coloquei, que eu vou colocar aí mais uma vez. Vocês entendem um pouquinho mais do que é isso? É um processo, tá? Cosmológico realmente, de um ciclo de planetas, mas que atinge a nós à medida que o nosso planeta recebe os raios do grande Sol central. Nós vamos sutilizando a energia e vamos evoluindo. Tem um texto muito importante para vocês procurarem, tem no meu blog diariodebordo.info, que se chama A Massa Crítica da Iluminação, que diz o seguinte: que quando um certo número de seres humanos conseguirem atingir a iluminação, o planeta dá esse salto para a quinta dimensão. Por quê? O que é a iluminação? O que é essa nova era? O que é o amanhecer da galáxia, gente? Não foi só Buda que foi iluminado. Não foi só Jesus que foi um avatar. Não foi só Sai Baba, que estava vivo até agora há pouco, que passou uma grande mensagem. Não são só esses seres. Somos todos nós. Esses seres apenas sabiam que eles eram iluminados. A única diferença deles para nós ou para vocês é que vocês não sabem. Eu sei. Descobri. Tive acesso a essas informações. E você agora também está tendo, para acordar e para despertar para essa realidade de que você é um ser divino, de que a centelha divina está dentro de você, como esteve dentro de Jesus, como esteve dentro de todos esses seres que vieram com uma missão especial de nos fazer recordar essa nossa natureza divina. Então, o amanhecer da galáxia é quando um certo número de seres humanos atingirem esse nível de iluminação e de amor para com o próximo e a gente poder dar esse salto para uma civilização mais evoluída, mais organizada, de uma maneira mais pacífica, né, justa, como a gente sempre sonhou. Então, vou ler aqui um pouco do que fala, que a Terra está passando pelo processo de entrada na quinta dimensão. Esse processo teve seu ápice em 2012, e essa dimensão, a quinta, é caracterizada por uma realidade de seres conscientes e iluminados. Para atingir esse estágio, é necessário que uma certa quantidade de seres encarnados atinjam esse patamar evolutivo ao mesmo tempo para sustentar a frequência vibratória do planeta e possibilitar a entrada do mesmo nessa nova vibração de paz e amor. A palavra-chave é vibração. Todos os seres humanos que continuarem a viagem até esse novo mundo da quinta dimensão do tempo e espaço devem ter uma frequência vibracional conquistada pela consciência elevada, compatível com a frequência vibracional da nova era. Esse fenômeno é absoluto e será medido pela capacidade individual de ter a mente aberta, de ser amoroso, centrado, tranquilo, pacífico e devotado. Bom, para finalizar então, os mestres ascensionados são seres que vieram para o planeta Terra, fizeram suas encarnações aqui, e quando eles atingiram o patamar da iluminação, que eles poderiam deixar o planeta, eles escolheram ficar cuidando até que o planeta Terra atinja um nível evolutivo, enfim, ajudando as pessoas do planeta Terra. O que é a canalização? Porque vocês viram, no vídeo passado eu li uma mensagem de Mãe Maria, hoje eu li uma mensagem de Radha. Como essas mensagens chegam até nós, né? Através de pessoas que nós chamamos de canais, né? Então, um canal recebe essa mensagem. Não é como no espiritismo, que é uma incorporação para psicografia. O espírito não segura a mão do ser para psicografar, mas o ser, através do aumento da sua frequência vibratória, à medida que ele medita e ele vai sutilizando a sua energia, ele entra em contato com esses seres e recebe a mensagem telepaticamente, que ele pode falar ou escrever, tá? Então tem um site, mais uma dica, www.luzdegaia.org, que tem várias canalizações
maravilhosas. Essa que eu li hoje de Radha, quem canalizou foi a Maria Silvia Orlovas, que eu já falei para vocês, do livro Os Sete Mestres. A Maria Silvia também está no portal Somos Todos Um, que você pode acessar, e tem várias canalizações muito bonitas que ela trouxe pra gente. E hoje eu vou fazer para vocês um trabalho de ascensão. Nossa meditação vai ser um trabalho para a ascensão, para a sua ascensão. Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque lá no ano 2000, você fez a sua escolha, talvez não consciente, mas através dos seus atos, do seu coração, da sua pureza de coração, da sua pureza de intenção, você chegou até aqui. E se você chegou aqui é porque você fez a escolha de seguir o caminho do bem, do autoconhecimento, da autoevolução. Então, nós vamos fazer um trabalho para que você esteja alinhado com esse processo de ascensão planetária e de ascensão individual de cada ser. Só que esse vídeo eu vou gravar separadamente porque a explicação ficou muito longa, então vai ser o vídeo 6, tá? Vai ser meditação para ascensão. Conto com você, assista aí, vou postar logo mais.